Respiradores pulmonares comprados com dispensa de licitação na cidade de Americana, interior de São Paulo, foram interditados após apresentarem diversas falhas de funcionamento. Denúncias apontam relação direta entre o uso do aparelho e mortes de pacientes de Covid-19. A Anvisa e o Ministério Público investigam esse caso. A reportagem é de Marcos Guedes e Bruna Macedo. Enquanto pacientes morriam sem ar, respiradores ineficazes eram comprados. Ele travava quando ele começava a funcionar. É um respirador que, além de não servir tecnicamente para um paciente entubado, ele não serve nem para nada, porque ele não funciona. E quem enxergou o erro e denunciou um possível esquema, terminou demitido. Mas decidiu não se calar. Chegou uma hora dentro do hospital que parecia aqueles filmes de guerra. Era um paciente do lado do outro, todos nos respiradores. E tudo para esses pacientes ir a óbito. 19 de março de 2021. A Câmara de Vereadores de Americana, no interior de São Paulo, devolve à Prefeitura parte da verba que recebeu e que não utilizaria durante o ano. O dinheiro, cerca de R$500 mil, é destinado dias depois para a compra de 12 respiradores, que foram levados para atender às necessidades do principal hospital da região. No entanto, quando a encomenda chegou, a diretora técnica da instituição percebeu que havia algo errado. Veio o presidente da Câmara, Thiago Martins, que foi o que cedeu o dinheiro para a compra da prefeitura. E a hora que eu vi os respiradores, é um respirador que eu nunca tinha visto, não conhecia. A compra aconteceu em abril deste ano. Na época, a diretoria do hospital não teve nenhuma participação na escolha do modelo dos respiradores. Além disso, as equipes de enfermagem e de fisioterapia do Hospital Municipal de Americana constataram problemas no funcionamento dos aparelhos. Neste mesmo período, o número de internações por Covid-19 aumentou na cidade. Para salvar a vida dos pacientes, foi necessário recorrer a equipamentos antigos ou alugados. Isso porque os novos não serviam para tratar de quem estava internado com a doença. Os respiradores para um paciente com uma pneumonia, um paciente AVCzado, um paciente que de UTI, de unidade de terapia intensiva, se usa já um ventilador de grande porte, que ele tem mais suporte para poder ventilar aquele pulmão. No caso desse ventilador do Ventimed, era um para mínimo e para transportar um paciente. Exemplo, chega um paciente com uma parada cardiorrespiratória dentro de um pronto-socorro. Você reanima, entuba esse paciente, usa aquele respirador por alguns minutos para transportá-lo até a UTI e levar e pôr num respirador de maior porte, de ventilação máxima. E os problemas não paravam por aí. Esse respirador deu problema já nos primeiros dias que começou a usar. Deu em um, deu em outro, ele travava. Ele vazava fio de oxigênio. As reclamações sobre o funcionamento dos aparelhos chegaram até o Ministério Público da cidade. E a prefeitura proibiu que continuassem sendo utilizados. Mas até isso acontecer, muitos pacientes já haviam sido submetidos ao uso dos equipamentos. Foi instaurada uma comissão de prontuários de óbitos, inclusive por sugestão da Vigilância Sanitária Estadual, para apuração dos óbitos. Pelo menos 13 pessoas faleceram enquanto utilizavam esses respiradores. Mas o nexo de causalidade, ou seja, a relação entre a morte desses pacientes e o defeito dos aparelhos, ficará melhor apurado em sede de inquérito policial. O núcleo investigativo da CNN teve acesso a documentos que mostram o processo de aquisição dos respiradores. Segundo o que consta nos relatórios, os aparelhos comprados pela prefeitura para a UTI do Hospital de Americana são da marca Ventimed, de ventilação mínima. A empresa escolhida para fornecê-los foi a Avante Comércio Atacadista, que teve dispensa de licitação e que pertence a Carlos Frederico Fragna Clark, empresário que já foi dono da empresa Delta Medicamentos, investigada pela Polícia Federal em Recife por entregar produtos de qualidade inferior ao prometido.
No dia 9 de julho, as informações sobre óbitos que poderiam estar associados ao uso do Ventimed chegaram até a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e uma investigação foi iniciada. Segundo o órgão regulador, o caso ainda está sendo apurado, mas uma inspeção já foi realizada na empresa responsável pela fabricação dos respiradores e apontou divergências. A CNN, a Anvisa confirmou que foi constatada uma fabricação em desacordo com o informado no registro, o que colocou vidas em risco dentro da unidade de terapia intensiva. Esses ventiladores de transporte, dificilmente dá para usar num leito de UTI. Esse paciente ele pode evoluir, ele pode ter hipóxia, ele vai ter uma troca totalmente inadequada, ele pode evoluir por lesão pulmonar, né? Então, dependendo se esse aparelho não tem alarme de pressão e dependendo de como esse paciente está sendo ventilado, ele pode evoluir para uma lesão pulmonar, ele pode fazer um barotrauma, esse paciente pode até evoluir à morte. Até que a investigação chegue ao fim, a Anvisa proibiu a venda e o uso do respirador Ventimed em todo o território nacional. Os 12 aparelhos comprados pela Prefeitura de Americana estão interditados. A Anvisa informou que está investigando as mortes, mas ainda não tem um parecer. Já a Prefeitura de Americana e a Secretaria de Saúde da cidade disseram que a compra seguiu todos os trâmites legais e que as licenças estavam ativas na época da aquisição. O município de Americana também está investigando o caso. Nós também entramos em contato com a World Life, que fabrica os equipamentos. Por nota, a empresa informou que está tomando as medidas jurídicas para cancelar a medida cautelar que proíbe o uso dos respiradores Ventimed. A defesa de Carlos Frederico Fragana Clark, dono da Ventimed, informou que na época da venda os equipamentos tinham certificação na Anvisa e que agora aguarda o resultado da perícia do Ministério Público de São Paulo para tomar as medidas necessárias. Já a empresa DeltaMed diz que todos os esclarecimentos relacionados às vendas de produtos médicos para a cidade do Recife, tudo foi devidamente prestado às autoridades.